queria agradecer muito a direção atual, né, tanto da pós-graduação quanto do Instituto, de fazer esse histórico. A importância do PPCIS, eu acho que ela se deve assim, um pouco à forma como ele foi se constituindo na história, né? A importância não nasce do nada, nasce de uma série de fatores que foram se somando para resultar hoje num programa que eu acho que tem muita importância. Aí o PPCIS, ele nasceu no século passado, né? Digamos assim, e não é desse século. Ele acumulou uma história de transformação da universidade. Então ele faz parte de um momento, né, histórico importantíssimo de construção dessa universidade, em primeiro lugar. E na medida em que ele construiu essa universidade, ele se lançou num projeto que tinha a ver com a sociedade que o acolhia, né? Então, assim, essa construção do PPCIS tem a ver, por um lado, com a universidade, para dentro, e, por outro lado, para fora, em diálogo com a sociedade brasileira, mas também particularmente do Rio de Janeiro, com o qual ele estava inteiramente vinculado, né? E eu acho que essa vinculação e o fato do PPCIS estar na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é muito importante. Por quê? Porque ele tinha, naturalmente, pela universidade, ele já tinha uma vocação de estudar o Rio de Janeiro. E as questões do Rio de Janeiro têm uma importância nacional, digamos assim. É impossível se dissociar o Rio de Janeiro e suas questões, né, dos problemas nacionais. Mas digamos que para aqui basta, né? Mesmo se enfocar só as questões daqui, já é fundamental. Então, qual foi a realidade que o PPCIS enfrentou na relação para fora? O que o Estado do Rio de Janeiro, né, necessitava e que o PPCIS, hoje em dia, ainda é de uma atualidade assim, fantástica, né? Assim, continua. A questão da violência foi uma questão fundamental para a construção do PPCIS. E para, entendeu, o Rio de Janeiro, essas pesquisas que foram feitas aqui no PPCIS, em termos, eu diria, nacionais, sempre foram importantes. Aí, os nossos colegas que sempre estudaram violência, que contribuíram, não foi só para o Rio de Janeiro, eles contribuíram para estudos importantíssimos. Então, o PPCIS, ele tem essa contribuição que é algo que em alguns estados está se revelando com importância agora, e que alguns programas de pós-graduação, muito mais tardiamente, começaram a desenvolver. Isso é o nascimento do PPCIS. Já era uma questão. Da mesma forma que isso foi indissociável da questão urbana. O PPCIS, diferente do programa de pós-graduação de Brasília, por exemplo, e outros, assim, nunca teve nada com a realidade indígena, nunca teve nada com a realidade rural, não tem. Ele é um programa dedicado às questões urbanas centrais, né, do Rio de Janeiro. Então você tem, por um lado, a violência, por outro, você tem a religião, sabe? Linha ao qual eu fui vinculada, né, aliás, que continuo trabalhando, que assim, está mais do que evidente da importância disso para compreender, não a religião, mas para compreender a sociedade no qual nós estamos inseridos. Então, no PPCIS se desenvolveu um estudo de religião que também difere de muitos lugares. Aqui nunca se estudou assim, a religião, somente religião. Era só religião vinculada ao urbano. Religião com questão vinculada à violência. Religião com questão, né, para a dimensão política que se vivia no Rio de Janeiro. Então, esse vínculo da religião com o urbano, com a política, com o Estado, sempre foi uma particularidade desenvolvida no PPCIS. A nossa linha de pesquisa, teve até uma época que eu não sabia nem como nomear religião e não religioso, como é que fica, sabe? Que era um pouco essa história, né? Porque a gente nunca pensou, não é que não pensasse também o trabalho religioso enquanto si, né? Ele próprio, né? Por exemplo, Cecília Marich desenvolveu trabalhos interessantíssimos, né,
nesse sentido. Mas o que marcava, do meu ponto de vista, eu estou puxando brasa para minha sardinha, desculpe, era exatamente essa ideia de que a religião tinha uma importância do ponto de vista político, social e no meio urbano. E outra coisa, a própria questão do urbano, a questão das periferias. Aqui, a questão da periferia se colocou desde o início, não só por causa da violência, mas também por causa da própria cidade. O que é essa cidade se você exclui todas as suas periferias? Né? Então, a ideia, o trabalho com as periferias no urbano foi uma marca também do PPCIS. Márcia Leite, Lia Rocha e outros que vieram. Miriam, os trabalhos da Miriam sobre memória sempre foram vinculados à memória, vinculadas a questões sociais prementes. Então, a Miriam, por exemplo, ela fez um livro que é interessantíssimo sobre presídio na Ilha Grande, a memória desse presídio. Agora, o livro que vai ser lançado, infelizmente pós-mortem, é só uma memória urbana, sabe? A memória da cidade. Então, assim, eu acho que isso dá, a meu ver, o PPCIS, assim, um vínculo com um vínculo muito específico com o seu lugar de existência, né? Que é a cidade do Rio de Janeiro e seus problemas. Você vê que assim, as linhas de pesquisa são muito evidentes relacionadas a isso, né? E aí também eu acho que uma linha que no início eu até assim, não me dei conta da importância dela é a língua de estudo das emoções, que hoje em dia você vê que o trabalho sobre as emoções ele se vincula muito, né, ao entendimento dos processos analíticos, dos processos sociais. Então eu acho que o PPCIS é de uma atualidade maravilhosa, né? Bom, então em relação a essa questão assim, da importância do PPCIS, eu diria isso, né? Agora, tem um aspecto também que eu acho que é muito interessante, é que a gente veio sofrendo um processo crescente de militarização no Rio de Janeiro, né? E isso, se você não estudar esse processo de militarização como um processo que fez parte, né, da história da cidade, que ele veio se aprofundando, né, você não entende nada disso. E aí você vê, 30 anos do PPC foram 30 anos de acompanhamento disso, desde o seu início, né? Então, hoje, por exemplo, quando você vê Lia Rocha, Márcia Leite e muitos outros colegas, que eu não vou citar, o Inácio Cano, o João Trajano, né? O Luiz Eduardo Soares, todos desenvolveram esse processo que resulta num conhecimento que tem profundidade histórica, que eu acho que é outra marca importante. Um programa que surge hoje, é claro que ele se insere no meio social, mas o nosso programa tem uma profundidade histórica em termos que são essenciais para a vida social do Rio de Janeiro hoje, o que eu acho muito interessante. Era só a graduação. Quando eu entrei, não tinha pós-graduação, né? Tinha curso noturno, né? Era assim, curso à tarde noturno, não tinha curso pela manhã. E parece que isso funciona bem, mas não funciona. Por quê? Porque é impossível você ter um curso de graduação sem você ter professores com formação, interesse e desenvolvimento de pesquisa. Os professores da graduação, se eles não forem pesquisadores, eles não serão bons professores. Então, a criação do PPCIS foi fundamental para a melhoria da graduação, para transformar a própria UERJ, graduação, num curso com valor, né? Não é uma coisa dissociada, muito ao contrário. Se você fica só com a graduação, você tem uma graduação desqualificada. Você não tem pesquisadores, você não tem pesquisa de ponta, você não tem um interesse que move os alunos a compreender os fenômenos sociais. Você tem e repete isso, repete os manuais, entendeu? Um conhecimento cristalizado e, de uma certa forma, uma pedagogia vazia. Então, eu acho que uma coisa fundamental
para o PPCIS foi ele ser criado e foi um desafio para nós, que ele foi assim, também uma melhoria clara da graduação. A criação do PPCIS foi essencial para melhorar a graduação da UERJ. Porque graduação sem pesquisa, sem professor que faz pesquisa, não tem valor, não tem substância, digamos assim. Né? E isso significa... Só um exemplo. Eu acho que eu estava lembrando com a Sandra. Gente, quando eu entrei aqui, não tinha, né? Não tinha. Então, o programa da graduação de antropologia tinha assim, o índio, o negro e o branco. Entendeu? Vocês podem imaginar o que é isso? Né? Então é isso. Então, assim, você ter antropólogos na graduação, né? Só se fosse formados por uma pós, só se você trouxesse, né, um planejamento científico de peso para melhorar a graduação. Então, eu acho que esse foi um grande desafio para a gente. Mostrar que uma coisa não se dissocia da outra. Né? Não dissocia na prática. Então, eu me lembro, a gente fez uma campanha, né, para a eleição da Sandra para a direção do Instituto, que era isso. A gente ia ter uma oficina de ensino e pesquisa. Isso foi importantíssimo. Que a oficina de ensino e pesquisa nasceu aí. Né? Ensino e pesquisa. Né? Que era uma coisa absolutamente inovadora na época. Né? E parece bobagem, né? Agora, você pode imaginar uma universidade? Não pode ser uma universidade se não tem isso. Se não tem pesquisa. Né? Aí, assim, a UERJ era um escolão. Assim, era uma escola de terceiro grau, né, voltada para as classes populares. Isso era ela. Né? Eu não desqualifico isso, mas era isso. Isso é diferente de ser uma universidade. O projeto universitário surge quando tem pesquisa qualificada da totalidade da universidade. Isso é um desafio. Agora, como é que você pode dar conta desse desafio num outro aspecto? Será que você precisa perder o caráter popular da universidade para fazer isso? Será que você precisa virar uma universidade elitista fazendo isso? Então, a minha ideia de pós-graduação é uma pós-graduação que receba de bom grado alunos que não necessariamente venham de uma formação que tem o inglês de Cambridge, entendeu? Oxford, né? Que tragam assim, uma formação de colégios privados com excelência, né? Não precisa ser isso. Eu acho que um desafio, pelo menos que eu entendo, é você transformar um aluno que eventualmente fez graduação aqui ou em outra universidade pública que não tem esse instrumento de línguas, por exemplo, que é essencial, conseguir fazer com que ele adquire, conseguir dialogar, entendeu? Em termos sociais e culturais com esse aluno de forma integral. Eu acho isso um desafio fundamental. Eu não acho que seria bom que a UERJ, porque eu acho que tem um equilíbrio. Um curso de pós-graduação sempre vai ser um curso de elite, e não vai ser nunca um curso que não tenha, entendeu? Não esteja vinculado num projeto de elite da universidade. Porque é complicado, porque a gente tem um país que tem uma desigualdade profunda, entendeu? Que a graduação não atinge todo mundo, tudo isso. Mas eu acho que tem uma tensão aí que a gente tem que valorizar. Essa tensão entre oferecer um curso de pós-graduação de excelente qualidade e, ao mesmo tempo, conseguir equilibrar com uma demanda mais popular, eu acho essencial. E isso significa o quê? Significa também você estar sempre atento para uma discussão democrática no interior da pós. Para você conseguir, né, democratizar as conversas, ter muito diálogo, entender o que está se passando com esse alunado que não necessariamente está na mesma vibe ou teve a mesma formação, e os professores podem se distanciar porque estão eventualmente num mundo de CAPES, num mundo, entendeu, de produção de excelência e tal, que
enfim, eu insisto, é uma tensão, não é algo que vai se resolver. Eu acho que é uma tensão constitutiva, sabe? Que eu acho muito importante, né? Então, eu acho que tem um outro desafio também que eu vejo que é importante. Por exemplo, você... Por exemplo, não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente é um curso interdisciplinar. Sociologia, antropologia e ciência política. Isso é um rolo. Entendeu? Assim, é um rolo. Por quê? Eu fui formada em antropologia estrito sensu. Eu fiz meu mestrado, meu doutorado em antropologia no Museu Nacional. Então não podia ser mais antropologia do que foi. Entendeu? Assim, e eu não vim da área de ciências sociais. Eu vim de psicologia. Então a minha formação é antropologia, antropologia, antropologia. Entendeu? Então, o diálogo que eu tinha, assim, a minha formação nunca permitiu muito que, assim, de início, que eu pudesse dialogar com a ciência política ou mesmo com a sociologia. E como eu, tem outros que, diferente de mim, não tiveram formação em antropologia ou tiveram pouco. Então, isso cria uma dificuldade na tradução de uma interdisciplinaridade produtiva, né? Eu estou convencida hoje. Teve uma época que eu sonhava em ter uma graduação só de antropologia, só minha, assim, tipo assim, só antropologia, que maravilha. Mas hoje em dia não. Eu acho que a interdisciplinaridade ela é positiva. Ela tem suas tensões, enfim, eu estou falando tensão o tempo todo, né? Mas ela tem suas tensões que é muito bom, entendeu? É muito bom. Um aluno ser desafiado pelas questões da sociologia e idem, entendeu? Pelas questões da antropologia e da ciência política. Agora, às vezes tem uma dimensão meio atritiva, meio conflituosa, assim, de um certo desrespeito no trato com as outras disciplinas, de não entender muito bem o processo, como é que é, entendeu? Tem tempos de formação diferenciados, né? Um aluno de antropologia, eu estou convencida disso, ele leva mais tempo para amadurecer o que ele faz do que um aluno de sociologia e de ciência política, que logo de cara está obrigado a aprender teoria. O aluno de antropologia ele vai aprender teoria junto com o trabalho de campo, que significa no mínimo um ano em que ele não consegue entender a antropologia que ele está fazendo, né? É diferente, é um processo diferente. Metodologicamente, é completamente diferente. As questões não são as mesmas. E será que precisam ser? Não é? Então tem uma coisa de ajustamento permanente que é muito difícil, mas que eu acho essencial. Então hoje eu defendo exatamente essa interdisciplinaridade, mas que exige muito de nós. Não tem como não exigir. Já temos um perfil consolidado, mas não pode dizer que a gente agora está começando. Não. Isso que eu disse no início, a gente tem uma história, tem uma historicidade aí que é rica, que precisa ser valorizada, também está ligada, né, às linhas que foram sendo criadas e, digamos assim, a profundidade histórica dessas linhas também. Aí se a gente for olhar isso, eu pensei agora, olha bem, né? Olha só o que a gente não tem. A gente tem o quê? Pessoas neutras estudando gênero? Não, você tem feministas estudando gênero, né? Você tem pessoas neutras em relação à favela? Não, tem pessoas profundamente comprometidas com o estudo da discriminação, da desigualdade, do racismo, não é? Então, assim, e pessoas que estudam violência? Da mesma forma. Quer dizer, então, então eu diria que no DNA do PPCIS tem um profundo compromisso político com as causas, entendeu, sociais com as quais ele trabalha. Eu não acho que isso existe em todos os programas. Eu defendo o PPCIS desse ponto de vista, né? Por toda essa história dele, é claro que você pode ter um departamento, e aliás você tem vários departamentos, que você tem feministas, que você tem estudiosos de religião. Agora, linhas organizadas em torno disso,
Não. Então isso traz uma marca, porque você aprofunda o assunto, porque você forja diálogo, porque você aprofunda o seu compromisso político e social, entendeu? Com aquela área de trabalho. Eu acho que isso tem todas as áreas. Então isso, eu acho que também faz do PPCIS algo meio especial, né? Que é ele estar mal ou bem, associado às grandes questões políticas que a gente vive contemporaneamente, que eu diria desigualdade, democracia, né? Tá, né? E todas as outras que a gente quiser, né? Desigualdade de gênero, desigualdade de raça, né? Isso eu acho que está no DNA do PPCIS, pela história dele, né? Que eu acho assim, extremamente importante. Então, a gente tem um perfil sui generis, devido exatamente a esse conjunto de fatores, né? Que é interdisciplinaridade, temas, temáticas, né? Uma certa história, pode ser no Rio de Janeiro, e essas linhas terem se produzido com esses vínculos, né? Nossa, se a gente for ver, a forma. A gente já teve um antigo secretário de segurança aqui no PPCIS, o Luiz Eduardo Soares. Isso quer dizer alguma coisa, né? Em termos de mobilização, em termos de organização. Então, eu acho que é isso, o PPCIS é o máximo. Me desculpe, mas eu adoro o PPCIS. Então é isso que eu queria dizer. Pronto.